Sob as colinas desgastadas de Jerusalém, e depois de séculos de segredos enterrados, algo muito antigo finalmente rompeu o silêncio. Durante gerações, muitos buscaram o túmulo perdido de Salomão. Agora, algo foi finalmente revelado. Mas será realmente o seu túmulo, ou apenas uma armadilha criada pelo tempo e pela pedra? Antes que a história volte a esconder essa verdade, vale lembrar que o rei Salomão é uma figura fascinante, já que a Bíblia atribui a ele tantas histórias extraordinárias. Vamos explorar o que foi encontrado e por que talvez o mundo ainda não estivesse preparado para essa descoberta. A lenda do túmulo perdido de Salomão. Diziam que era apenas um mito, até que um túnel esquecido mudasse tudo. Por séculos, pessoas escavaram sob as colinas de Jerusalém, seguindo rumores de um rei enterrado com riquezas inimagináveis. Um rei cujo nome ainda ecoa através dos tempos, Salomão. Ele era conhecido não apenas por sua sabedoria, mas por ter erguido um reino tão rico e poderoso que deixou o mundo antigo maravilhado. Salomão assumiu o poder ainda adolescente, seguindo os passos de seu pai, o rei Davi, mas ele não apenas manteve o reino vivo, ele o transformou por completo. O comércio floresceu, o ouro fluía sem parar, e no centro de tudo isso, ele construiu o primeiro templo, uma obra-prima erguida em 7 anos, brilhando com cedro do Líbano, painéis dourados que refletiam o sol e pedras tão bem talhadas que quase não precisavam de argamassa. As histórias sobre seus julgamentos sábios são igualmente impressionantes, como aquela em que duas mulheres reivindicavam o mesmo bebê. Salomão propôs dividir a criança, não por crueldade, mas para descobrir quem realmente a amava, e uma delas cedeu. Foi assim que ele encontrou a verdadeira mãe. Aquele momento o transformou em símbolo de justiça e inteligência por todo o mundo antigo. Até a rainha de Sabá foi visitá-lo, trazendo caravanas carregadas de especiarias, ouro e enigmas. Ela partiu impressionada. Salomão não apenas respondeu a todas as suas perguntas, mas superou tudo o que já se dizia sobre ele. Como é possível ver através da areia do tempo? Você quer dizer através da areia? Não, por dentro da areia, majestade. O império dele se estendia muito além de Jerusalém. Navios navegavam até Ofir e Tarsis. Suas terras misteriosas, que alguns acreditam estarem na África ou na Índia, traziam marfim, macacos e riquezas. No sul de Israel, no vale de Tímina, minas de cobre que pertenciam a ele geravam uma fortuna que os arqueólogos ainda estão desvendando até hoje. Mas um mistério sempre permaneceu sem resposta. Onde fica o túmulo de Salomão? Não existe marco de pedra, nem câmara alguma, nada que comprove onde ele foi realmente sepultado. Alguns juravam que deveria estar sob o monte do templo. Outros apostavam em cavernas secretas ou câmaras escondidas, seladas por milênios. Com o passar do tempo, a busca perdeu força, cheia de becos sem saída. Existem tantas lendas que a maioria dos especialistas simplesmente desistiu. Não, isso é apenas o aperitivo da quarta temporada. Vamos continuar. Mas então algo mudou. Uma descoberta, acidental ou não, dependendo de quem você perguntar, estava prestes a desvendar esse enigma milenar. E o que encontraram não era apenas um túmulo, era uma mensagem enterrada em silêncio por 3.000 anos, agora se abrindo caminho de volta à luz. O que havia lá dentro é só o começo de tudo, a busca incansável pelo túmulo. Fomos levados por túneis escavados e mostraram uma das grandes maravilhas arqueológicas do mundo. Uma simples fenda na terra, quase invisível após uma tempestade, mudou tudo. Durante séculos, procurar o túmulo do rei Salomão parecia caçar sombras. De cavaleiros medievais escavando sob o monte do templo a exploradores do século XIX, revirando as colinas da Judéia, toda a busca terminava do mesmo jeito, vazia. Alguns saíram convencidos de que o túmulo nunca existiu, enquanto outros culpavam a má sorte, ou pior, mapas errados. Quando o século XXI chegou, a maioria dos especialistas já havia desistido de procurar, mas recentemente algo mudou. O doutor Emily Carter, uma arqueóloga mais conhecida por seus pergaminhos empoeirados do que por qualquer holofote de câmera, estava imersa nos arquivos de Jerusalém quando notou algo fora do comum: registros fiscais da época de Salomão. Escondida em um texto hebraico antigo havia uma pista: pagamentos enviados a um local que não constava em nenhum registro oficial, um lugar próximo à cidade de Davi, um sítio tão bem escondido que até a história havia se esquecido dele. A cidade de Davi é o tipo de lugar onde, se você pegar uma pá e cavar, olhando para o que existe sob o solo,
Tudo que for encontrado vai corresponder às páginas da Bíblia. Munida de tecnologia de radar, capaz de enxergar através da rocha maciça, sua equipe começou a escanear uma encosta acidentada em Sylvan. O terreno resistia com calcário irregular, solo instável e atrasos constantes causados por tensões políticas crescentes, que provocaram incidentes alarmantes como um ocorrido recentemente. Mesmo assim, continuaram trabalhando dia após dia, até que a natureza interferiu. Uma chuva repentina afrouxou a encosta, revelando uma depressão pouco profunda no solo. Ao observar aquela abertura, havia algo estranho nela. Não parecia natural daquele lugar. Sob aquele ponto, o radar reagiu como um pulso cardíaco, detectando túneis que não eram formações naturais, mas sim construções humanas e profundas. O túnel foi escavado na rocha a uma profundidade de cerca de 13 metros abaixo da superfície. A equipe ficou impressionada, e a euforia tomou conta de todos instantaneamente. Trabalharam rapidamente para estabilizar o local. Cada escavação representava um risco. Descobriram também que o túnel possuía entradas falsas, e um único passo em falso poderia fazer séculos de segredos desmoronarem junto com a rocha. A doutora Carter passou noites a fio decifrando fragmentos de escrita antiga, reconstruindo um rastro deixado propositalmente para confundir ladrões ou saqueadores de túmulos, símbolos que indicavam uma entrada oculta. Nada chamativo, apenas algo inteligente, discretamente escondido à vista de todos. A maior parte dessa estrutura ainda permanece oculta, à espera de ser escavada. O que temos em mãos até agora é menos de um quarto do total. Eu diria que era muito menos do que isso. Mas aquele não foi o verdadeiro momento decisivo. A virada aconteceu quando a equipe deu de cara com uma história. Um relato quase esquecido, transmitido por pastores, sobre uma encosta que brilhava sob a luz da lua, uma parede que cintilava como estrelas. A doutora Carter estava parada na beira daquela mesma colina. O solo estava úmido e as botas afundavam a cada passo, mas havia algo naquele silêncio, na forma como as pedras pareciam imóveis, como se guardassem segredos. Parecia real, estavam perto, sentiam isso no ar. E logo depois daquele túnel fechado, atrás de uma porta intocada por milhares de anos, algo esperava para ser descoberto. O que encontraram a seguir não apenas reescreveu a história, deixou todos paralisados ao romperem o antigo selo. Nesta semana, arqueólogos revelaram o túmulo há muito perdido de um antigo rei. E se a única coisa entre o mundo moderno e um segredo de 3.000 anos fosse uma laje de pedra que jamais deveria ser aberta? O selo não se rompeu em silêncio. Ele rugiu, como se algo ancestral finalmente exalasse depois de milênios. Após semanas escavando entre calcário afiado, poeira e incertezas, a equipe da doutora Emily Carter havia seguido pistas em registros fiscais desgastados pelo tempo até chegar a uma colina esquecida em Silwyn, e agora se encontravam diante de uma laje de pedra enterrada tão profundamente no tempo que parecia que a própria terra tentara escondê-la. Mas aquilo não era apenas uma rocha qualquer na terra. Era uma barreira, um aviso e um enigma, tudo junto. Atravessá-la não seria tão simples quanto empurrar ou puxar. Aquela estrutura fazia parte de um projeto maior, feito para proteger o que estivesse escondido atrás dela. Dentro dos estreitos corredores do túnel, havia caminhos falsos e becos sem saída, alguns planejados para desmoronar todo o sistema caso fossem perturbados. Era uma construção antiga, mas com um nível de defesa genial. Uma armadilha criada por quem previa a chegada de saqueadores de túmulos, e conseguiu superá-los em inteligência. Enquanto o solo rangia e se movia sob as botas do grupo, a doutora Carter examinava antigas inscrições hebraicas próximas à entrada. Uma sequência, 7 linhas, 7 símbolos e um padrão gravado ligado à construção do primeiro templo, que durou 7 anos. Da reconstrução do templo e de Jerusalém até a chegada de um rei messiânico, aquilo não era mero enfeite, era uma pista. Sua equipe começou o trabalho com ferramentas a laser e scanners tridimensionais, mapeando cada fenda e câmara com o cuidado de quem lida com algo extremamente delicado. A tensão no ar era quase palpável, como uma névoa espessa. Um passo em falso poderia comprometer todo o grupo, literalmente. Durante 3 dias seguidos, ajustaram alavancas, alinharam engrenagens e seguravam a respiração cada vez que uma pedra raspava contra outra. Quanto mais avançavam, mais silenciosa a passagem se tornava, como se a própria montanha estivesse ouvindo. Foi então que aconteceu.
Um estalo pesado, um rugido baixo e poeira começou a cair do teto. A laje começou a se deslocar, não rapidamente, nem de forma limpa, mas o suficiente para revelar uma fresta escura, levando a algo quase místico. Todos recuaram, fitando aquele vazio negro. Nenhum som escapava dali, nenhuma corrente de ar, apenas frio e escuridão absoluta. Uma equipe encarregada de proteger a área contra saques registrou em vídeo o instante exato da descoberta. A doutora Carter ergueu a mão, pedindo silêncio ao grupo. Ninguém falou, ninguém se moveu. Aquele era um momento decisivo, o primeiro sopro de uma história que ninguém contava havia milênios. Mas o que estaria escondido naquelas sombras? Bem, digamos apenas que o túmulo ainda guardava segredos. E o próximo passo deixaria até os mais céticos de boca aberta. Deixe seu like se você está tão fascinado quanto nós, porque a história só vai se aprofundar a partir daqui. Um vislumbre da riqueza de Salomão. No instante em que o feixe da lanterna tocou o ouro, tudo parou. Nenhuma palavra, nenhuma respiração, apenas o choque silencioso de perceber que não estavam mais atrás de um mito. Estavam dentro dele, bem abaixo da cidade de Davi, numa câmara selada e intocada havia milhares de anos. A doutora A, equipe de Carter, permanecia lado a lado, as lanternas tremendo em suas mãos. Aquilo que estavam vendo não era um simples rumor, nem uma lenda popular. Era um tesouro verdadeiro, empilhado, acumulado, escondido em cada canto como se estivesse esperando por eles. Junto às paredes repousavam vasos dourados, com inscrições em hebraico antigo gravadas na superfície, brilhando como se tivessem sido polidos há pouco tempo. Uma inscrição hebraica havia sido encontrada durante trabalhos de conservação de rotina numa antiga sinagoga no norte de Israel. O ambiente exalava um aroma de tomilho, especiarias e resinas, algo terroso e adocicado que permanecia no ar. No fundo da câmara, um candelabro de 7 braços se erguia do solo, pesado e impecável. Suas curvas e sua base coincidiam exatamente com as descrições do que teria pertencido ao primeiro templo. Não se tratava de uma réplica de museu, aquilo era autêntico, talvez até original, e era apenas o começo. Por toda parte, a sala parecia sussurrar histórias antigas. Pedaços de seda, desbotados mas reconhecíveis, sugeriam rotas comerciais que chegavam até a Índia. Delicados entalhes de marfim contavam sobre negociações feitas com reinos africanos. Pequenas caixas de joias, algumas ainda fechadas, guardavam brincos e correntes cravejados de esmeraldas, rubis e lápis-lazuli. Um dos arqueólogos, tomado pela emoção, se aproximou e murmurou: "Isso faz o Museu Britânico parecer uma loja de segunda mão." Mais surpreendente ainda foi um jarro de barro selado que, ao se romper, liberou um perfume de açafrão, incenso e um toque cítrico, especiarias tão frescas que parecia que o tempo havia simplesmente parado. Tudo aquilo parecia quase perfeito demais, como se tivesse sido planejado para ser descoberto. Mas nem tudo se encaixava. Alguns objetos traziam símbolos que ninguém conseguia identificar. O estilo de certas peças parecia mais recente, ou talvez apenas diferente. Os arqueólogos envolvidos afirmam que esperam continuar as escavações, na expectativa de novas descobertas. Será que aquilo pertenceu a Roboão, filho de Salomão, ou a outro governante que escondeu sua fortuna junto a uma lenda? A euforia era genuína, mas a dúvida também. E numa sala assim, a dúvida ecoa com força. Ainda assim, cada objeto, cada joia, cada entalhe contava uma história diferente, e juntos formavam um quadro que parecia saído direto das escrituras sagradas. Mas por mais deslumbrante que fosse, aquela câmara parecia apenas um prenúncio de algo maior. Por isso, a equipe agia com extremo cuidado. Scanners a laser mapeavam cada superfície. Nenhum artefato era tocado sem que antes fosse documentado, porque um passo em falso, um movimento descuidado, poderia destruir para sempre o que o deserto guardara por séculos. Uma descoberta impressionante. Fragmentos de um pergaminho bíblico, junto com outras relíquias, foram encontrados em cavernas no deserto de Israel. Só o candelabro sozinho já poderia reescrever tudo o que sabemos sobre o templo. Mas ninguém ainda celebrava, pois sabiam que tinham vindo em busca de um túmulo, e aquele lugar não parecia um túmulo. Ainda assim, todos sentiam algo diferente no ar. Aquela câmara não era o fim da história. Era apenas a primeira camada, e o que estivesse mais abaixo havia sido escondido por algum motivo.
símbolos indecifráveis e conhecimentos ocultos. O ouro era espetacular, mas foram as inscrições nas paredes que realmente os deixaram paralisados. Ainda impressionada com a Câmara do Tesouro, a equipe do Dr. Carter voltou sua atenção para algo ainda mais intrigante. Escondidos junto às relíquias estavam tesouros bíblicos como Israel não via há mais de 50 anos. A luz das lanternas revelou um conjunto de marcações talhadas na pedra, símbolos que não apenas decoravam as paredes, pareciam vibrar com significado. Bem no centro, havia um selo em forma de estrela, preciso e intencional, quase idêntico ao descrito em textos antigos como o selo de Salomão. Não apenas um emblema real, mas, segundo a lenda, um instrumento mágico usado para comandar espíritos. E não parava ali. Os entalhes se estendiam em linhas geométricas, algumas simples, outras repletas de espirais e ângulos tão precisos que pareciam verdadeiros projetos técnicos. Um dos arqueólogos murmurou baixinho: "Isso é matemática, mas não são apenas medidas de templo, isso é algo de outro nível." Alguns símbolos traziam proporções, ângulos e detalhes arquitetônicos tão precisos que pareciam pertencer a uma época bem mais avançada do que o século X a.C. Até o Dr. Carter brincou: "Viemos procurar um túmulo e encontramos o caderno de cálculos de Salomão." Foi então que surgiram as tábuas, empilhadas num canto, como se esperassem para ser decifradas, um conjunto de tábuas de argila cobertas por uma escrita hebraica densa, algumas desgastadas pelo tempo, outras perfeitamente gravadas, trazendo apenas o nome de Deus em hebraico. Para continuar, aqui está David Campanale. Uma delas descrevia as dimensões do templo quase palavra por palavra, como no livro de Primeiros Reis. Mas havia outra, diferente, cuja linguagem parecia torcida, fora dos padrões. Mais do que um registro, aquilo lia-se como um enigma. Essa tábua mencionava algo estranho, uma chave ligada a um conhecimento oculto. O Dr. Carter fez uma pausa. Seria uma referência à mística Chave de Salomão? Um texto conectado a rituais e códigos antigos, há muito tratados como simples lenda? Ninguém disse em voz alta, mas o pensamento estava ali, no ar. E se aquelas não fossem apenas instruções para construir algo? E se, na verdade, escondessem alguma coisa? Foi aí que alguém notou. Havia um baú encaixado dentro de uma abertura escura na parede. Quase passou despercebido, do tamanho aproximado de uma bagagem de mão. Parecia pesado, fechado com fivelas metálicas e trazia gravado o mesmo símbolo de estrela visto na parede. Não havia dobradiças nem fechaduras visíveis. Sentiu-se o clima mudar quando a equipe se aproximou. Ninguém tocou nele. Abri-lo era arriscado, arriscado demais. Mas a tentação era enorme. Seria ali que Salomão guardava seus verdadeiros segredos? Poderia aquilo apontar para a Arca da Aliança? Ou apenas abriria a porta para mais perguntas? E justo quando pensavam que nada mais poderia surpreender, alguém percebeu um detalhe nas gravuras, algo que não combinava com nada visto até então, um símbolo fora de lugar, fora do tempo. Foi nesse momento que a história tomou num rumo completamente inesperado. A tempestade acadêmica havia começado. Vamos continuar, porque muito em breve encontraríamos ali algo realmente importante e especial. Não foi o tesouro nem o candelabro que abriu as portas do mundo. Foi uma única frase esculpida na pedra, que parecia ecoar a própria voz de Salomão vinda do além. Somente porque o sangue de Davi corre em suas veias, assim como corre nas minhas, eu te concedo a vida, mas te bano de Israel para sempre. A equipe do Dr. Carter tinha acabado de decifrar as estranhas gravuras, em forma de estrela, quando notaram aquilo. Escondida ao longo da parede leste do túmulo, quase invisível sob a luz das antorchas, 5 linhas em hebraico antigo, desgastadas pelo tempo, mas ainda nítidas o suficiente para causar um calafrio, diziam: "Que a sabedoria guie minha mão, assim como as estrelas guiam os navegantes." Aquela frase impactou profundamente, não só por lembrar o tom poético dos provérbios, mas por parecer algo pessoal, como se alguém, talvez o próprio Salomão, tivesse deixado uma mensagem destinada a atravessar séculos de silêncio. A tenda no acampamento base explodiu em agitação, com laptops apitando, telefones tocando e fotos da inscrição sendo compartilhadas por todos os continentes. Quando o sol nasceu sobre Jerusalém, o mundo acadêmico já estava em polvorosa. Alguns especialistas chamaram aquilo de prova definitiva. O estilo da escrita, o idioma, a localização,
Tudo coincidia com o reinado de Salomão, alinhando-se perfeitamente com a datação das paredes da câmara, entre 970 e 931 a.C. Essa parte fazia parte dos chamados portões duplos, no Monte do Templo, que também davam acesso a áreas subterrâneas do local. Eles citaram descobertas anteriores, o candelabro, os artigos de comércio, as anotações arquitetônicas e declararam que aquilo era a prova final, o elo perdido, o homem por trás da lenda. Mas nem todos aceitaram essa versão. Críticos surgiram rapidamente, dissecando as evidências ponto por ponto. Questionaram a autenticidade das gravuras. Alguns chegaram a dizer que a redação parecia demasiado refinada, quase perfeita demais para ser genuína. Outros repararam em símbolos tênues próximos à oração que pareciam de origem persa, sugerindo que alguém, séculos depois, poderia ter esculpido aquilo para imitar a voz de Salomão. Nos salões de conferências e nos fóruns online, reinava o caos total. Professores discutiam em transmissões ao vivo, um gritando por cima do outro. Editores de revistas científicas atrasavam publicações para avaliar novas teorias, enquanto as manchetes anunciavam de tudo, desde Salomão encontrado até farsa sagrada. E no meio de toda essa confusão, o Dr. Carter permanecia calmo. Não saímos à procura de um rei, mas as evidências continuavam se acumulando. Se isso não merece investigação, então o que mereceria? Cada linha daquela inscrição parecia agora carregar mais peso, ir além de simples palavras. Ela sugeria um rei lutando com o próprio poder, buscando orientação nas estrelas e talvez, apenas talvez, deixando o único registro em primeira pessoa de seu reinado. E meus ouvidos captam sacerdotes e velhos murmurando: Eu vos mostrarei que sou rei em Israel, mas ainda restava um problema. Se a gravação fosse autêntica, quem, ou o que, estaria trancado naquela câmara final, ainda por abrir? Porque o nome de Salomão já havia causado debate, mas o que a equipe descobriria a seguir silenciaria todos. Compartilhe isso com um amigo que ama um bom mistério, porque essa história está apenas começando, uma descoberta que sacode crenças. Um único nome gravado em pedra desencadeou uma tempestade que ultrapassou os limites da arqueologia. Poucos dias depois de decifrarem aquela oração enigmática, possivelmente escrita pelo próprio Salomão, a equipe do Dr. Carter topou com algo ainda mais explosivo. No fundo da câmara, sob uma fina camada de poeira, havia um novo conjunto de inscrições, em hebraico antigo, cuidadosamente esculpidas, descrevendo uma visita real ocorrida no ano de 950 a.C., feita pela rainha de Sabá. Vossa Majestade, permita-me apresentar minha soberana, Sua Majestade, a rainha de Sabá. No instante em que traduziram o nome dela, foi como se o tempo tivesse parado, porque aquilo não era apenas mais uma referência bíblica qualquer. Era exatamente a mesma história, narrada no primeiro livro dos reis, e também no Alcorão. Salomão e Sabá, duas figuras separadas pela história, mas veneradas tanto no judaísmo quanto no cristianismo e no islã, pareciam agora unidas para sempre na pedra. Rabinos se reuniam sobre os pergaminhos da Torá, enquanto imãs comparavam trechos do 27º capítulo do Alcorão, e sacerdotes murmuravam diante de bíblias envelhecidas. O entalhe não apenas confirmava as escrituras, ele parecia dar vida a elas, como uma ponte de pedra atravessando milênios. Porém, para cada fiel que celebrava, havia um estudioso levantando suspeitas. Alguns diziam que a coincidência era demasiado perfeita. Outros apontavam estranhezas no estilo do entalhe, símbolos que não combinavam bem com o século X, antes da Era Comum. Será que aquilo teria sido acrescentado depois? Talvez uma homenagem de um escriba devoto? Ou pior ainda, uma falsificação criada para acender paixões religiosas? A tensão cresceu rapidamente. Debates online se transformaram em verdadeiras discussões acaloradas. Alguns eruditos islâmicos argumentavam que a riqueza da tumba contradizia a forma como o Alcorão descrevia Salomão. Sábio, sim, mas nunca extravagante. Se alguém for até o local pessoalmente, vai perceber que essas câmaras encontradas estavam bastante danificadas. Enquanto isso, líderes políticos em Jerusalém discutiam quem teria direito sobre o sítio arqueológico. As linhas religiosas, já tensas, voltaram a pulsar com nova intensidade. Mas por trás de todo esse alvoroço, algo mais profundo se agitava.
Porque os entalhes sugeriam mais do que uma simples visita real, eles apontavam para uma aliança, um comércio, uma diplomacia e um saber compartilhado entre dois grandes impérios antigos. E se tudo isso fosse verdade, significaria que essas histórias sagradas não seriam apenas espirituais, mas também históricas. Ainda assim, a pergunta permanecia: essas inscrições estavam revelando a verdade ou apenas nos dizendo o que queríamos ouvir? E justo quando o debate atingia seu ponto máximo, a equipe descobriu algo escondido dentro de um nicho selado atrás do muro de Sheba. Não era outra inscrição, nem uma coroa. Era algo capaz de mudar tudo de novo, e não era para ser encontrado. Um selo real havia sido desenterrado. Não se tratava de mais um entalhe. Também não era um pergaminho. Era algo menor, porém mais significativo que todos os outros achados. Dobrado num canto da câmara, atrás de uma mesa de pedra rachada que ninguém tocava havia séculos, estava um anel de ouro, grosso, sólido e claramente de origem real. No início, parecia apenas mais um ornamento enterrado, mas então a luz o iluminou. Gravada na face do anel havia uma estrela de 6 pontas. Isso não era um símbolo moderno tirado de alguma bandeira atual, era algo tosco, feito à mão e antigo, mas guardava semelhança suficiente com a estrela de Davi para deixar toda a sala em silêncio. Testes de laboratório confirmariam depois, a composição metálica combinava perfeitamente com o século X, antes da Era Comum, mas antes mesmo disso, os rumores já começavam. Seria este o Anel de Salomão? Seu selo real? O mesmo que talvez tenha marcado acordos comerciais com a Fenícia, cartas para Sheba, decretos que moldaram o reino de Israel, foi então que perceberam. Aquilo não era apenas um anel, era uma assinatura. Ainda assim, a cautela prevaleceu. Alguns especialistas alertaram que anéis parecidos já haviam surgido do século VIII, antes da Era Comum, geralmente associados ao rei Ezequias, e que a estrela de Davi só se tornou amplamente conhecida muito depois, dentro da tradição judaica. Seria então uma coincidência, uma herança de família? Ou Salomão teria adotado esse símbolo muito antes de a história registrar isso? Imagine a equipe curvada sobre microscópios, examinando as bordas do selo com precisão a laser. Cada sulco, cada arranhão era discutido como se guardasse a resposta para tudo. Essas antigas estruturas permanecem como marcos fantasmagóricos do passado, guardando sua verdadeira história. Manuseá-lo também não era tarefa simples. Microferramentas, recipientes com oxigênio controlado, dias inteiros de limpeza sem nunca realmente tocar no objeto. Um único sopro errado poderia fazê-lo desmoronar, mas o risco valia a pena, porque se aquele anel realmente pertencesse a Salomão, poderia ser a primeira ligação direta entre sua mão e o mundo que ele governou. E justamente quando a equipe começava a acreditar que havia encontrado a joia da coroa daquele sítio, ouviram algo, um eco fraco, como pedra se deslocando ou algo se movendo. Pois logo atrás do local onde repousava o selo havia outra parede, e atrás dela, bem, ninguém estava preparado para o que encontrariam a seguir. Ecos da música de Salomão. Justo de trás da parede que guardava o selo dourado, encontraram uma canção. A arqueologia começava a desvendar o enigma de como e por que essas maravilhas haviam sido construídas. À primeira vista, parecia apenas mais uma escrita gravada na pedra. Mas quando a poeira baixou e as lanternas iluminaram a superfície, um padrão se destacou, marcas repetidas, espaçamento rítmico e pequenos símbolos que pareciam menos palavras e mais sons. A doutora Carter se aproximou, entrecerrando os olhos, sussurrou à equipe que aquilo não eram orações, eram notas musicais. O grupo congelou. Naquela parede fria de calcário, enterrada havia 3.000 anos, estava algo que parecia uma partitura musical. E não uma música qualquer. Era algo complexo, em camadas, esculpido com símbolos ligados a instrumentos antigos, como harpas, liras e talvez até flautas. Uma das marcações se parecia claramente com a harpa de 10 cordas, associada ao rei Davi. E segundo o livro de 1 Crônicas, capítulo 25, Salomão havia herdado não apenas um trono, mas também uma sinfonia. Fora da câmara, historiadores de música já discutiam o que estavam vendo. Alguns diziam que o estilo lembrava as antigas tradições hebraicas. Outros afirmavam que parecia suspeitosamente babilônico. Os babilônios decidiram conquistar Jerusalém. Sim, houve uma revolta contra Nabucodonosor.
Péssima decisão. Tudo aquilo parecia demasiado avançado e refinado para pertencer à época de Salomão. De volta ao local de escavação, um dos estagiários conseguiu identificar as marcações numa réplica de harpa. O traço era rústico e incerto, mas havia algo naquele padrão que arrepiou a todos. Aquilo não eram simples notas musicais, eram instruções para rituais de adoração. Ainda assim, a euforia vinha acompanhada de dúvidas. Seriam esses entalhes verdadeiramente autênticos? Muitas peças semelhantes já haviam sido encontradas fora dos muros da cidade. Será que pertenciam a algum governante posterior que tentava homenagear ou até imitar a corte de Salomão? Algumas marcas pareciam ter traços persas, outras eram simplesmente impossíveis de datar com precisão, mas independentemente da origem, o efeito era sempre o mesmo. Por um instante, o túmulo deixou de parecer uma sepultura, parecia estar vivo. As inscrições foram escaneadas a laser e catalogadas com um cuidado microscópico. Um toque errado, uma respiração próxima demais, e séculos de música poderiam se perder para sempre. Mesmo assim, o risco não foi suficiente para impedir a equipe de perseguir aquele som. E quando a última nota se dissipou, a câmara ainda guardava uma última surpresa, escondida bem abaixo da partitura esculpida, trancada dentro da parede. Não era música, nem tampouco um mapa. Apontava para algo ainda mais profundo. Talvez a verdade, o próprio túmulo. Se essas pedras pudessem falar, que coro triunfante formariam, anunciando a chegada do rei. Seria este realmente o local onde Salomão foi sepultado? Depois de todos os anéis dourados, das melodias antigas e das inscrições do templo, chega a parte que ninguém esperava. Eles ainda não encontraram o corpo de Salomão, nem perto disso. Apesar do alvoroço nas redes sociais e das manchetes sensacionalistas afirmando que o túmulo de Salomão havia sido descoberto, a realidade era mais incerta. Sim, a câmara era real, os artefatos inegáveis, e os arqueólogos afirmam que ainda não encontraram nem a metade do que pode estar enterrado ali. Tudo apontava para o século X antes da Era Comum, a época de Salomão. Mas não era um local de sepultamento, pelo menos não ainda. Dentro daquela tenda, nos arredores da cidade de Davi, o doutor Carter e sua equipe estavam rodeados de mapas, tablets e todo tipo de scanner conhecido pela arqueologia. O que haviam encontrado podia ser um arquivo real, talvez até um santuário privado. Mas não havia sarcófago, nenhum esqueleto, nenhuma máscara funerária real. Apenas legados de um rei e um rastro que continua escapando entre os dedos. Ainda assim, os sinais eram difíceis de ignorar. As menorás, as gravuras de harpas, as inscrições da rainha de Sabá e o selo dourado, tudo gritava Salomão. Mas sem um corpo, é como encontrar a coroa sem o rei. Isso, porém, não impediu as especulações. Alguns especialistas insistiam que o túmulo estava próximo, apenas mais profundo. Outros alertavam que toda a história poderia ser uma obra-prima simbólica, a vida de Salomão lembrada, mas nunca fisicamente preservada. E ao escavarmos esse solo, creio que nos conectamos com Deus e uns com os outros, de uma forma muito importante. Os escaneamentos por inteligência artificial do local, ainda fortemente restritos por causa da sensibilidade religiosa de Jerusalém, revelaram algo mais profundo. Espaços vazios, linhas geométricas sob a rocha, e possivelmente mais câmaras, ou talvez nada. Mas não puderam escavar, ainda não. A área próxima ao Monte do Templo é um dos pedaços de terra mais disputados do planeta. Tocá-la exige mais do que permissão, exige diplomacia. Por ora, a equipe espera, e até este momento, o local de descanso final de Salomão permanece escondido. Mas o solo ainda não silenciou, não completamente. Então o que você pensa? Será que isso foi apenas a ponta de algo maior? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de se inscrever, porque se a próxima câmara for aberta, tudo pode mudar. E em algum lugar naquela escuridão, ele talvez ainda esteja esperando. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.